Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Hoje, na aula 4, bloco 4 de informações, a gente vai falar sobre municípios e regiões previstos na Constituição do Estado de São Paulo. E aí a gente já começa no artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo para conversar sobre municípios e regiões. Olha só, a primeira regra encontrada no artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo é que os municípios são dotados de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira. Se auto-organizarão por lei orgânica. A ideia da auto-organização, ela é plenamente compatível com a ideia de autonomia municipal. É aquilo que a gente estudou lá no direito constitucional, aquilo que a gente vê pela Constituição Federal, que os municípios têm autolegislação, autoadministração e auto-organização. A ideia é justamente dar aos municípios a capacidade de organização própria, sem que o Estado tenha que ir até lá para organizar a vida deles, né? E isso já vem expresso na Constituição do Estado de São Paulo, que é diferente da Constituição Federal, que não fala sobre a auto-organização, não fala da autonomia política, legislativa, administrativa, sobre o autogoverno, por exemplo, né? Autonomia de escolher o próprio governante. Não tem isso na Constituição Federal, apenas fala autonomia, mas não tem o detalhamento. A Constituição do Estado de São Paulo já fala do detalhamento e fala inclusive da auto-organização, que é o grande conjunto dessas autonomias. A criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios seguem a regra do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ou seja, eu preciso de plebiscito, eu preciso de lei federal, eu preciso de lei estadual e eu preciso de estudo de viabilidade daquele município. Quero criar, quero extinguir, quero desmembrar, quero dividir. Preciso atender esses 4 requisitos. Plebiscito, preciso ainda de lei federal, estabelecendo prazo para criação e divisão e desmembramento, extinção de municípios, uma legislação estadual regulando a situação e um estudo de viabilidade para saber se é viável aquela divisão, criação, fusão, enfim, o que for, tá? Ou seja, segue a regra da Constituição Federal, artigo 18, parágrafo 4º, regra simplesinha, tem nada que ter medo dela. Aqui é algo diferente, a Constituição do Estado de São Paulo fala em municípios turísticos, olha que legal. Embora a Constituição Federal faça a previsão do turismo no Brasil e do seu incentivo, a Constituição do Estado de São Paulo está muito à frente. Ela falou, olha, existem municípios que serão classificados como municípios turísticos e, em razão disso, terão certos privilégios que outros municípios não turísticos não têm. Qualquer município pode ser classificado como turístico? Não, vai depender da lei, estabelecendo quais são os critérios de identificação de um município para ser tratado como turístico, né? Também podem receber essa classificação instâncias, né? Bacana isso. E aí você, com essa situação de reconhecimento de instâncias ou de municípios turísticos, você agrega maior valor a essas cidades, a esses locais, promove, incentiva, fomenta o turismo, que acaba gerando mais recurso, mais dinheiro, né? O Estado manterá um fundo de melhoria dos municípios turísticos. Isso aqui já é um grande privilégio para esses municípios. Além de você receber participação do fundo de municípios que todo município do país tem, a Constituição do Estado de São Paulo criou um outro fundo, um fundo específico para municípios classificados como municípios turísticos ou instâncias turísticas. Por que isso? Porque esses municípios recebem um número de pessoas muito maior do que o número de habitantes. Em determinadas situações, o número de habitantes chega a ser 10%, 20% do número total de turistas. Porque o turismo gera uma movimentação de pessoas e de recursos muito grande. E, em razão disso, o município passa a se desgastar financeiramente para manter serviços públicos para atender essa quantidade de pessoas muito grande. Embora ele tenha uma arrecadação maior, uma arrecadação muitas vezes incomum, tamanho é o turismo naquela cidade, ele também tem gastos em comum com saúde, com tratamento de água, tratamento de esgoto, preservação dos logradouros públicos, como praças, ruas, né? Canteiros, porque a movimentação aumenta. Então, nada mais justo do que criar um fundo financeiro para auxiliar esses municípios a se recuperarem, a se manterem sempre bonitos, atraindo turistas e gerando riquezas para a sua região, né? Os municípios poderão, por meio de lei municipal, constituir guarda municipal.
Isso aqui é um ponto muito interessante. A Constituição Federal autoriza os municípios, por meio de lei, a constituir a Guarda Municipal. Guarda Municipal não é polícia. Guarda Municipal não efetua atividade de polícia. Hoje, segundo a Constituição Federal de 1988, eles compõem aí a estrutura de segurança pública do país. Sim, as guardas municipais, assim como os agentes de trânsito, eles podem compor a estrutura de segurança pública do país, mas eles não são policiais. Eles não podem realizar qualquer atividade típica das polícias, seja ela Polícia Federal, Rodoviária, Ferroviária, seja ela Polícia Civil, Militar ou ainda Corpo de Bombeiros. Guardas municipais não exercem atividade policial. Pô, e para que serve uma guarda municipal? Proteção dos bens municipais, serviços e instalações. Então eu estou lá num terminal de ônibus do município de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu posso ter guardas municipais ali para preservar aquele serviço, evitar tumultos, evitar depredação da estrutura do equipamento público. Eu posso ter guardas municipais em praças públicas para evitar aglomero de fumador de maconha, de fumador de crack, evitar ali destruição do patrimônio municipal, manter de certa forma, uma organização dos serviços em parques públicos. A Guarda Municipal tem esse papel. Pô, cabeça, mas a Guarda Municipal está ali também para evitar furtos, para evitar roubos, para evitar prática de crimes? Não. Não, esse não é papel da Guarda Municipal. A Guarda Municipal está ali para evitar a destruição do patrimônio do município, para garantir que os munícipes possam se utilizar de equipamentos públicos em perfeito estado de condição, né? Não para evitar crimes. Para evitar crimes é papel da Polícia Militar, é o trabalho ostensivo que também deve circular por ali, né? Então, o que rola? Você tem um guarda municipal e tem um PM. Está acontecendo um crime, os dois podem agir porque a legislação autoriza que a prisão em flagrante seja feita por qualquer pessoa. Mas quem é que tem o dever de agir? Policial militar. É uma grande diferença. O guarda municipal fala, não vou me meter nessa história porque os caras estão armados, eu não estou portando arma, vai você, PM. Aí o PM tem que tomar as providências. Nada impede do guarda municipal dar um apoio, chamar reforço, evitar que as pessoas se aproximem, né? Enfim, praticar qualquer outra conduta que colabore, que dê apoio ao policial militar. Mas ele não tem o dever de ir lá prender. Não tem. Esse não é papel dele, é papel do policial militar ou do policial civil. Tá? Lei estadual estabelecerá condições que facilitem e estimulem a criação de corpo de bombeiros voluntários. Olha que bacana. Isso não tem na Constituição Federal. O corpo de bombeiros ele é só da segurança pública, polícia militar. Ele é integrante da força de segurança pública chamada Polícia Militar. Mas no estado de São Paulo há um estímulo à formação de corpo de bombeiros voluntários, né? Seria uma brigada de incêndio, digamos assim. Eles não são integrantes da Polícia Militar, não são integrantes das forças de segurança pública militares, não precisam de concurso público, eles são voluntários. Eles estão ali para auxiliar, para ajudar, são brigadistas, digamos assim. Mas o bacana é que tem previsão constitucional, né? E se tem previsão constitucional, o prefeito da cidade cria lá o grupo de corpo de bombeiros voluntários para auxiliar o corpo de bombeiros oficial. E ele pode buscar recursos no estado de São Paulo e falar, olha, eu criei um corpo de bombeiros voluntários, tenho aí 100 voluntários, mas eu preciso de uniforme, eu preciso de treinamento, eu preciso de equipamentos para esse pessoal. Eu não posso simplesmente largar eles num auxílio ao incêndio aí, sem equipamento, sem proteção, porque aí o corpo de bombeiros militar oficial vai ter que gastar energia, tempo e recurso para, de repente, fazer o salvamento de um voluntário. Então eu preciso equipar os voluntários. É bacana isso, porque você acaba gerando aqui um ponto da solidariedade, exatamente, solidariedade. Você gera noções de primeiros socorros, você gera noção de como se comportar em situações de risco, de incêndio, de enchentes. Bacana, né? Bem legal. Isso aqui eu achei muito legal na Constituição do Estado de São Paulo. Intervenção estadual. O que é intervenção estadual? É a possibilidade do Estado interferir na vida de um município, né? A intervenção ela tem previsão constitucional. Então, olha só, a intervenção ela tem uma finalidade específica. Qual é a finalidade dela, né? A finalidade da intervenção é afastar
a autonomia, afastar a autonomia do ente federado. Quando a gente fala em autonomia, a gente está falando em autogoverno, autolegislação e autoadministração. Eu estou falando dessas três situações. Isso nada mais é do que auto-organização. Né? Quando eu faço uma intervenção, eu a detono com a autonomia, porque eu afasto o governo, eu limito a legislação, eu limito a atuação administrativa. A intervenção é assim. A União, ela pode fazer uma intervenção em estados e no DF. Essa é a regra. Excepcionalmente em municípios localizados em territórios da União. Tá? Essa é a regra. A União interfere nos estados e no DF. A União não vai interferir, por exemplo, no município de São Paulo. Por quê? Porque o município de São Paulo não faz parte de um território da União. Tá? E os estados? Olha só, quem é que faz intervenção nos municípios? Os estados. Estados fazem intervenção em seus municípios. Olá, meus amigos, minhas amigas, você que está estudando para o concurso da PM de São Paulo 2016, nós do LA Concurso preparamos um curso super competitivo. São mais de 180 videoaulas exclusivas para você. Atendemos 100% digital, temos uma ferramenta pedagógica muito bem sucedida chamada de Personal Coach. Aqui no LA Concursos você vai estudar o restante dessa videoaula, que isso aqui é só uma pequena amostra do nosso conteúdo, e muito mais, material de PDF, Personal Coach, que eu estudo em regime de metas por apenas 10 mensalidades de R$25. Você vai ter esse acesso aí e garanto vocês, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, lá no dia 5 de fevereiro de 2017, você fará uma grande prova. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no LA Concurso. Ah, já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula que você acabou de assistir? Então, aqui embaixo, aqui na descrição, tem um linkzinho, clica lá e faça seu cadastro e você baixa esse material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.